Mas aí, para a gente começar, de fato, do que rolou, né? Quando a gente lê lá, inconsistências contábeis na casa de 20 bilhões, né? Então, para quem não sabe o que isso significa, o que pode significar, porque ainda está muito obscuro ali, o que seriam essas inconsistências, na sua opinião, dentro do que a gente tem de informação até hoje? Então, isso podem ser 2 coisas, tá. Ou isso podem ser valores que foram contabilizados errado, mas que passaram pelo balanço, passaram pelo DRE, tá. Ou isso podem ser valores que não foram contabilizados, ou seja, que nem apareceram no balanço, que estavam escondidos, que são o famoso esqueleto no armário. Pelo tom do comunicado, que foi a maneira como o comunicado foi redigido, a gente ficou com a sensação inicial de que, olha, todos esses valores foram contabilizados ao longo dos anos nos números das Americanas, mas eles foram contabilizados errado. Então, grosseiramente falando, tudo que saiu de dentro da empresa, está registrado nos balanços, só que a gente tem que mudar de linhas, né. Sei lá, isso aqui está como, sei lá, como custo de mercadoria, quando na verdade deveria estar como despesa financeira, e o saldo da nossa conta de fornecedores, de contas a pagar, ele na verdade, ele deveria ser menor e a nossa dívida financeira deveria ser maior. A leitura preliminar do comunicado transmitiu, a princípio, a ideia de que seria isso. Qual é o problema? É que quando a gente olha para os números e a gente tenta concatenar um pouco com informações que foram passadas, né, na teleconferência que eles fizeram no dia seguinte, que, diga-se de passagem, assim, eu não consegui assistir, foi uma teleconferência fechada, promovida por um banco e, assim, uma maneira horrível de divulgar a informação e que, sinceramente, a CVM deveria cair em cima com toda a força. Quando a gente começa a concatenar as coisas, a gente chega à conclusão de que, assim, não, mas espera só um pouquinho, a conta não fecha, tá? Então, talvez seja um pouco das 2 coisas. Ou seja, em parte, números que apareceram dentro do balanço, mas não apareceram nos lugares certos, e isso pode eventualmente ter contribuído para fazer o resultado da empresa parecer melhor do que ele efetivamente era. E você pode ter números, você pode ter valores que simplesmente não foram contabilizados, ou seja, um mix das 2 coisas. Uma parte está ali, mas a história foi contada do jeito errado, e outra parte da história não foi contada. A princípio, nesse momento, é o que parece, tá. Então, vou te dar um exemplo. Qual é a sensação que ficou inicialmente? Os caras deveriam ter contabilizado diferente custo de mercadoria e despesa financeira. Só que, se simplesmente fosse uma questão de como você contabiliza custo de mercadoria e despesa financeira, o resultado final lá, o lucro líquido, ele deveria ser parecido, para não dizer idêntico. Não é idêntico porque ia mudar algumas coisas de cálculo de imposto, mas, assim, no fundo você está dizendo: "Ah, ao invés de gastar com banana, eu gastei com laranja, mas a minha conta do supermercado deu a mesma coisa". Só que, de novo, não parece ser só isso. Mas mesmo que fosse só isso, isso já teria uma consequência, que qual é? Eh, os bancos, quando eles vão fazer, análise de crédito para análise de crédito para dar dinheiro para as empresas, eles avaliam não só o seu resultado total, mas também a natureza do seu resultado. Como, por exemplo, quanto que você já tem de dívida e quanto que você gasta de despesa financeira. Se ele registrou uma despesa financeira menor do que deveria e escondeu um pedaço da despesa financeira como se fosse custo de mercadoria, na verdade a dívida dele era maior, a despesa financeira dele era maior, e consequentemente, se os bancos vissem o verdadeiro tamanho da dívida, talvez não emprestassem dinheiro na mesma condição, ao mesmo custo, ou simplesmente não emprestassem. Vou fazer um rápido disclaimer para talvez quem não tá, cara, começando ali, né? Poxa, o que isso tá rolando? Então, uma das especulações que o mercado deu de início, como o Ricardo tá falando pra gente aqui, é uma operação que é muito comum no setor de varejo para as empresas, que chama de risco sacado, né? Então, só para vocês Uhum. entenderem. Então, por exemplo, a Lojas Americanas, ela precisa vender o Kit Kat, né? Então, ela tem lá o Kit Kat, só que ela tem que comprar de um fornecedor
para que ela coloque na loja e venda esse Kit Kat. Só que esse Kit Kat ele vai ser vendido em algumas parcelas, se você comprar uma quantidade grande de Kit Kat. Então significa que ela não vai receber no mesmo momento que ela compra, porque você parcelou essa compra. Então ela precisa desse recurso para que ela possa continuar pagando suas despesas, funcionários e tudo mais. O que ela faz? Ao invés de ela vender o valor de R$ 10, ela pega para o banco e fala assim, banco, me empresta um valor, que esse valor eu vou passar para o meu fornecedor, vou bancar ele parceladamente e eu vou conseguir fazer o meu giro aqui. O que acontece é que ao invés de ele colocar essa dívida, que não é mais do fornecedor, porque ele foi pago, e sim para os bancos, ele maquiou justamente para que quando fosse olhar o balanço e ele fosse pedir um novo empréstimo, o banco fala assim, olha, parece que você teoricamente é saudável, porque o teu custo está maior dessa parte de fornecedor, e não com os credores bancários. Então isso facilita se ela for pegar melhor taxa de juros, maior prazo. Então basicamente essa operação é muito comum para o mercado de varejo. Então a mudança foi que a início, né, ela só alterou aonde estava isso no balanço, nas linhas. Mas Digamos, ao longo ele teria um saldo de contas a pagar de fornecedores menor, mas um estoque de empréstimos e financiamentos maior, que tá? Em teoria. isso vai impactar diretamente quando ele for buscar um novo empréstimo, porque tem uma dívida maior aqui colocada, diferente se fosse fornecedor. E isso é uma análise feita de acordo com a dívida barra o patrimônio que a empresa tem, né? E aí, se a gente tivesse esse cenário, tá? Do tipo, se a questão fosse essa, qual poderia ser a consequência? Diversas operações de empréstimos e financiamentos entre bancos, elas têm regras, né, que são chamadas, são conhecidas como covenants, que estabelece o seguinte: olha, eu te empresto dinheiro nessa condição aqui, mas eu só aceito te emprestar dinheiro nessa condição se a sua dívida for até tanto. Que geralmente não é um valor absoluto, é um valor relativo. Por exemplo, assim, eu aceito que sua dívida seja, sei lá, o equivalente a até 3 vezes o seu faturamento, né? No caso das empresas de capital aberto, geralmente é, sei lá, um múltiplo de EBITDA, né? Não de faturamento. E aí, qual é a regra? Se porventura em algum momento isso aqui ultrapassar isso, eu tenho o direito de pedir o vencimento antecipado dessas dívidas, ou seja, você me paga à vista. Você me paga antes. Se os caras contaram a história do balanço diferente para fazer com que a dívida parecesse menor, eles podem, em teoria, ter, entre aspas, enganado os bancos. Tá? E é por isso, em grande medida, que os credores financeiros estão completamente pistolas com eles nesse momento, tá? Em função disso aí. Mas isso aí a gente está trabalhando naquele mundo de, todos esses valores foram contabilizados, só foram contabilizados errado. O problema é que quando a gente olha para a magnitude dos valores, a gente fica com a impressão, né, e de novo assim, é uma impressão porque o nível de informação que eles deram não nos permite chegar a uma conclusão definitiva, é que não é só isso, entende? Que também tem valores que simplesmente não foram contabilizados. Tá? Ou seja, que talvez existisse para parte disso aí uma contabilidade paralela, ou que eles tenham, com algum nível de intencionalidade, distorcido certos indicadores e usado de práticas contábeis arrojadas, digamos assim, criativas, para fazer as coisas parecerem melhores do que são. Por exemplo, tá? Digamos, tudo foi contabilizado certo. Nessa tal teleconferência que o Sérgio Rial fez lá com um dos bancos, que foi o BTG, uma das coisas que ele falou é que olhando para frente, olhando para frente, é perfeitamente possível aqui para as americanas fazerem 1,5 bilhão de EBITDA nesse ano. O problema é que a projeção do mercado era 3. E a questão é, se todas as receitas foram contabilizadas corretamente, ou seja, se os problemas eram do nível de receita para baixo, e considerando que EBITDA é uma medida que não leva em conta receita e despesa financeira, né, é lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o que esse cara está dizendo é que, para o mesmo faturamento, o EBITDA é a metade, ou seja, a margem EBITDA da empresa, ao invés de ser 10, ela é 5. Sem qualquer impacto financeiro. E o que a gente estava falando antes é, possivelmente o cara estava sobrevalorizando o lucro bruto dele e estava diminuindo a despesa financeira. Isso não deveria ter impacto no EBITDA.
Então, fica aquela sensação de, mas peraí, do tipo, isso que você tá falando aqui não conversa com aquilo que você estava falando antes, né? Porque se fosse isso, o impacto no EBITDA deveria ser neutro. Então, fica aquela sensação assim de que a história ainda não é bem essa. Tipo, tem todo aquele papo de que, isso aqui são achados preliminares, a gente ainda não tem o quadro completo, etc e tal. Isso deixa a margem para interpretação de que, assim, a gente ainda não sabe a história definitiva, outras versões vão aparecer, a coisa ainda vai mudar, e provavelmente o buraco é mais embaixo, a coisa ainda mais complicada do que parece.